O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres, bendito bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, como eu disse no início dessa celebração, nós estamos já no último domingo do tempo do Advento, que já antecede, daqui a alguns dias, o tempo do Natal. E a liturgia de hoje, ela nos convida a fazermos uma reflexão mais profunda sobre esse grande mistério de amor de Deus por cada um de nós. E este amor de Deus, ele já era anunciado pela boca do profeta Isaías bem antes do nascimento do Senhor. A primeira leitura, ela nos convida a fazer uma reflexão sobre uma promessa. E qual é esta promessa? Eis que uma virgem conceberá e darás à luz a um filho, e este filho será chamado Emanuel, Deus conosco. Diante da promessa, existem duas atitudes que acredito que possam fazer parte da nossa vida. A atitude que a igreja nos convida é esta atitude da confiança.
Deus está presente no nosso meio. E a outra atitude que infelizmente pode acontecer é aquela atitude de Acaz, porque ao receber ali a profecia de Isaías, ele duvida, ele não acredita, ele não tem fé. E a mensagem de Isaías para cada um de nós é uma mensagem que deve estar gravada no nosso coração. Porque se Deus se faz presente no nosso meio, Ele já não é mais um Deus distante. Um Deus que antes era apenas anunciado pela boca dos profetas. Um Deus cuja a aliança é uma aliança frágil. Uma aliança marcada por desafios, porque a resposta do povo de Deus a esta aliança muitas vezes era marcada pela infidelidade. Nós estamos nos aproximando deste mistério, do Natal. E a liturgia também nos convida a tomarmos uma decisão de que maneira iremos acolher este grande mistério. O Natal, podemos assim dizer que ele se volta a duas realidades. O Natal histórico, que é justamente o nascimento, e este Natal teológico, que é justamente essa reflexão que eu estou fazendo para cada um de vocês. É o Deus presente na minha vida. Emmanuel, Deus conosco. E a presença de Deus na nossa vida, ela não deve ser de uma maneira despercebida. Ela deve ser celebrada. E ao ser celebrada, ela deve colocar em nosso coração uma transformação e uma conversão. Acredito que nós, ao celebrarmos o Natal, existem muitas preocupações, né? O que nós vamos comer? O que nós vamos fazer? Para onde nós vamos passar o Natal? Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a celebração desses mistérios do Natal fica muito superficial, apenas no relacionamento. É claro que é bom, que é gostoso a gente receber as pessoas que amamos à nossa casa. É claro que é gostoso e é bom a gente poder celebrar com alegria. Mas antes de celebrar, a gente tem que entender o que nós estamos celebrando. Porque senão ficará apenas mais um jantar, mais uma ceia, mais um momento de encontro. E encontros deve colocar em nós atitudes, transformações. E o maior encontro é este encontro de Deus na tua vida. É o encontro de Deus na minha vida. No início do tempo do Advento, que inclusive até o prefácio, né, da oração eucarística nos convida a fazer uma reflexão sobre as duas vindas de Cristo. A primeira vinda é essa que já aconteceu, através da encarnação, do Natal. A segunda vinda é aquela que vai acontecer, que é a sua vinda gloriosa. Essa a gente não sabe quando vai acontecer. Mas existe uma vinda intermediária na qual São Bernardo nos fala que é o tempo da igreja, que é essa vinda cotidiana de Cristo na nossa vida. E São Bernardo, ele exalta dizendo que é um tempo da nossa conversão. É um tempo que nós temos que celebrar todos os dias, porque é o tempo da graça. E sendo o tempo da graça na minha vida, na minha história, é o tempo que eu sou chamado a amar mais.
É o tempo que eu sou chamado a perdoar mais, ao tempo que eu sou chamado a viver a minha conversão diária. É o hoje, é o tempo da graça. E para contemplar essa graça, meus irmãos, a gente se aproxima desta leitura do Evangelho. Aquilo que Isaías, através da profecia, dizia na primeira leitura, essa profecia ela se cumpre no Evangelho por Maria. A anunciação: eis que uma virgem conceberá e darás à luz a um filho. E aqui a gente vê, e a liturgia de hoje nos convida também a fazer uma reflexão sobre essas duas figuras importantes, ou três figuras importantes, né, no tempo do Natal, que primeiramente é a figura de Maria, aquela que acolhe, aquela que não duvida da ação de Deus na vida. A figura de José, aquele que acolhe, aquele que respeita a ação de Deus na sua vida. E a figura central, é claro, é a figura de Cristo. São José, quando a gente se depara com esse evangelho, ao saber ali que a sua esposa, né, Maria, já estava grávida, ele começa a se afastar dela. Mas o afastar-se de José a Maria não é um afastar que ele duvida, não é uma dúvida que Nossa Senhora tinha o traído, como a gente fala hoje, né, na linguagem de hoje, não é isso. A atitude de José, e Santo Agostinho vai falar isso, São Bernardo vai falar isso, é uma atitude de respeito diante do mistério. E diante do mistério nós devemos ficar em silêncio. Nós devemos ficar em silêncio. Imagina o desafio de Nossa Senhora também diante do mistério. Ser mãe do Salvador pela ação do Espírito Santo. Os padres da igreja falam que ao ouvir a saudação do anjo, Maria, ela já está grávida. A voz de Deus é a voz da vida. Bonita a reflexão dos padres da igreja. E diante dessa graça de Deus, Nossa Senhora ela fica apreensiva porque o que vai acontecer, o que está acontecendo é algo sobrenatural na vida dela. E também José vai perceber que é algo sobrenatural porque ele está diante de um mistério divino. E São Bernardo usa uma expressão belíssima dizendo: José é tomado de um assombro sagrado. Diante deste mistério ele se acha indigno. Mas Deus ele age na vida de José através do sonho do anjo. E Santo Agostinho ele nos coloca que José foi aquele que acolheu, aceitou que a vontade de Deus fosse feita. Ele assume o compromisso de ser pai. Ele assume o compromisso de ser pai, porque o anjo dizendo: não tenhais medo, não receis, não duvides, e tu darás o nome de Jesus. Quando o pai dá o nome ao filho, ele assume a paternidade. E Agostinho disse: o Senhor não nasceu do germe de José, mas da piedade e do amor de José nasceu o filho da Virgem. Então, o exemplo de José e de Maria, meus irmãos, acredito que deve ser um exemplo para cada um de nós, não só neste tempo, mas de toda a nossa vida. Há situações que muitas vezes nós não compreendemos. E a melhor resposta é justamente este silêncio.
José, ele tinha diante dele a lei. O que significa isso? Ele poderia denunciar ali Nossa Senhora. Embora ainda não moravam na mesma casa, mas já existia ali os esponsais, né? Esponsal é quando o casal já está comprometido. Porque o ritual do matrimônio judaico, ele correspondia a duas etapas. A primeira é chamada os esponsais, aonde um casal já era comprometido ao outro, não morava na mesma casa. Então era durante um tempo, mais ou menos um ano. Então, mesmo morando em casas separadas, eles já eram casados. E depois a segunda etapa é justamente as bodas, né? O ritual do matrimônio, aonde o marido acolhia com alegria a esposa na sua casa. O marido acolhia a esposa à sua intimidade. E mesmo neste tempo, quando acontecia, às vezes, um adultério, o marido ele tinha o direito de denunciar publicamente a sua esposa. E muitas vezes poderia ter a consequência sobre ele também. E a consequência justamente era a morte por apedrejamento. E José ele abre mão disso porque ele é justo, ele é santo. Porque ele entende ali que acontece ali naquele momento é um milagre. E muitas vezes, por mais que a lei seja necessária na nossa vida, ela que nos orienta, não quer dizer que a lei sempre é a verdade. A verdade é aquela que realmente nos instrui a tomar a decisão certa. E José tomou essa decisão. O silêncio, a oração, é aquilo que deve estar marcado na nossa vida, principalmente nesse tempo de Natal. Reflita sobre este mistério na vida de vocês. Ao celebrar o Natal, ao acolher as pessoas que você ama na tua casa, reflita sobre esse grande mistério. Deus se faz presente na tua vida. Ontem eu falava de que se a gente percebesse a graça, o milagre, a graça de Deus na nossa vida, independente de qual seja a tua dificuldade, independente de qual seja o desafio, o seu sofrimento, Deus faria muito milagre na tua vida. Deus faria muito milagre. E o maior milagre é esse. Ele está conosco. E a presença de Deus conosco, ela é muito plena agora, neste momento na Eucaristia. Deus se faz presente pelo sacramento, pela palavra e pela Eucaristia. E que a gente possa refletir e acolher esse mistério de amor na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.